Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa noite, culto de louvor e adoração. Hoje teremos a Santa Ceia ao Senhor, tá? Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 6. Eu gostaria, irmão, que por favor não conversem, peguem as suas Bíblias, de preferência, eu sei que vocês gostam no celular, eu também gosto, mas nessa hora da palavra, peguem a Bíblia, tá? Porque o celular sempre tira a nossa atenção, sempre manda mensagem, sempre aparece um comercialzinho, então acaba tirando a nossa atenção da palavra, tá bom? Bíblias aqui é o que não falta, irmãos. Tem aqui, tem ali, tem em tudo quanto é lugar. Amém? Gênesis, lá no Bereshit, lá no princípio, no início, no capítulo 6. Irmãos, eu quero dar um tema para essa ministração. O início do fim. Por que o início do fim? Porque o início do fim começou lá em Gênesis. E agora nós estamos no fim dos tempos. Tem sentido? Pegaram? O início do fim. Por que início do fim? Olha o pecado de Adão lá. Depois que houve o pecado de Adão, no Jardim do Éden, quantas coisas ruins aconteceram na terra. Não é isso? O irmão matando o próprio irmão, não é isso? A degradação, a depravação na humanidade. Perceberam isso? Que o início do fim começou lá? Então nós vamos entrar. Eu peço a vocês, por que eu trago esse raciocínio? Para que vocês venham pensar. De repente, o pastor está falando, não, vamos ver na Bíblia. Foi o início do fim, literalmente lá, irmãos. Isso é um fato. Isso não é uma história de carochinho. Isso é um fato. Aconteceu e está acontecendo e vai acontecer a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. E aqueles que estiverem preparados vão subir, vão herdar o reino do céu. E aqueles que não estiverem, lembra das 10 virgens? Virgem, quando fala virgem, irmão, representa a igreja. Então eram 10, como se fossem 10 igrejas. 5 igrejas eram prudentes, mas 5 eram loucas. 5 não guardavam o azeite, não guardavam o ensinamento de Jesus. Procuravam fazer as coisas do seu bel prazer, não conforme a Bíblia tem nos ensinado, não conforme a doutrina apostólica. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Todos já abriram, capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 1. Irmãos, diz assim. Todos acharam, né? E aconteceu, diz aqui, a corrupção da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Agora pula lá para o versículo 8. Aí mesmo no capítulo 6. Noé, olha isso, irmãos. O versículo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos de quem? Do Senhor. Aí diz aqui, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé o quê? 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O caminho de quem? O caminho de Deus. Havia corrompido o caminho de Deus, o seu caminho sobre a terra. Se afastaram do Deus Altíssimo. Agora, vamos dar um pulinho aqui no versículo
versículo 13, por favor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Agora, versículo 22, um pouquinho mais à frente. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém? Então, irmãos, só para vocês terem um entendimento, como nós falamos aqui no comecinho, toda a terra se corrompeu. A terra de quem? A terra que o próprio Deus fez para a humanidade possuir, para a humanidade prosperar. Para o homem, né, quando fala o homem, o que? Vem de humanidade. Para que a humanidade tivesse tudo do bom e do melhor. O que o homem mais anseia? Naquela época tinha tudo daquilo que o homem ansiava, né? Mas só que houve uma degradação da presença de Deus, se afastaram do Deus Altíssimo para com o homem não quis mais saber de Deus, começaram a se degradar a tal ponto que o mau cheiro chegou às narinas do Senhor. Vocês têm noção do que é isso? O mau cheiro. E o Senhor falou: mandarei um dilúvio sobre toda a terra, e toda a carne perecerá. Que coisa interessante, né? Depois que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, Deus, a Bíblia diz aqui, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí a Bíblia fala, mais lá na frente, que Deus não é homem para que se arrependa. Mas esse se arrependeu de Deus aqui, que retrata, é um entristecimento. Deus se entristeceu a tal ponto que não podia suportar mais tal ação dos homens. Mas Deus, irmãos, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus sonda os corações, as mentes, as medulas. Deus sonda todos os nossos pensamentos. E achou um homem chamado Noé. E a Bíblia fala, como nós lemos aqui, que Deus achou graça em Noé. E falou a geração de Noé, Sem, Cã e Jafé. E Deus falou para Noé: olha, Noé, avisa os seus contemporâneos que vai haver uma chuva de tal ponto na terra que vai tomar toda a terra e vai inundar toda a terra, que todos vão morrer, todos vão perecer. Vamos ler aqui, vamos lá na palavra, para não ficar só em minhas palavras. Aqui no capítulo 7, irmãos. Acharam? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração, naquela geração. Mas por que Deus falou isso? Olha aqui, no versículo 22, no capítulo 6, um pouquinho antes, no versículo 22, diz assim, ó: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Lá no versículo 1 do capítulo 7 diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Por que Deus falou isso para Noé? Porque no versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, depois que Deus falou que havia um dilúvio sobre toda a terra, Deus falou: constrói uma arca. E a Bíblia relata, irmãos, que foram 100 anos. Noé começou com 500 anos de idade. Com 600 anos, vamos ver isso na Bíblia, com 600 anos a arca foi construída. Então, quer dizer, Noé já estava com 600 anos. Passaram-se 100 anos. E Deus, naqueles 100 anos, estava quem? Observando quem? A Noé. Olha o que Deus fala. Que declaração linda, irmãos. Depois disso, no capítulo 7, no versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto, olha, tenho visto que és justo
diante de mim nessa geração, naquela geração totalmente corrompida daquela época. Então, irmão, você acha que Deus não está observando a cada um de nós? Você acha que Deus não está olhando a cada um de nós? Seja lá qual for, raça, etnia, cor, tamanho, Deus está observando toda a terra. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos dessa geração. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos aqui na terra. Embora muitos não acreditam nisso. Não importa, é necessário eu falar. Você crendo ou não crendo. Os sinais, eu tenho sempre tocado nessa tecla aqui. Os sinais estão aí acompanhando toda a terra. Tudo está acontecendo. E as pessoas, cada dia, se afastam de Deus. As pessoas, cada dia, não querem saber, eu vou para a igreja nada. Irmão, amém, você não quer vir para a igreja. Mas se você ficar em casa, você não vai conseguir se encher de Deus. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Porque você tem que estar no meio de pessoas que têm a mesma fé, que busquem o único Deus no qual você também quer achar. Porque aquele que busca vai achar. O que não busca, que vai ficar em casa, ou que vai ficar na sua vida em particular de cada um, não vai achar. Olha o que tem acontecido na terra. Nós tivemos aí ontem um show. Quantas pessoas foram para aquele show? Demoníaco. Buscando o mal. Não buscando a Deus. Eu falo isso sem medo de errar, irmãos. Buscando o mal. Não querendo saber de Deus. Não querem saber de Deus. Querem buscar tudo que é iniquidade. Tudo aquilo que vai fazer mal a si próprio. Mas não querem buscar o Deus da salvação. Não querem se encher de Deus. Não querem trazer a salvação para a sua casa, como fez Noé. Porque o próprio Deus viu em você um homem justo. Entra agora, pega a sua família, olha como é que Deus observa. Pega agora a sua família e entra dentro da arca. Porque eu vi em você, Noé, um homem justo, um homem merecedor da minha graça. E hoje em dia, infelizmente, irmão, as pessoas não querem, não estão nem preocupados com a família. Eu tenho que viver. Nós estamos dando um estudo aqui aos sábados, né, missionária Cláudia? Consagração muito bom. E fala a respeito de heresias, né, falsas religiões. E muitas religiões pregam totalmente o contrário. Muitas religiões, irmãos, estão pregando que vai haver que a pessoa morre, vai renascer, vai reencarnar e vai vir de outra forma. Tudo mentira, tudo engodo. São doutrinas demoníacas que muitas pessoas estão acreditando, que está passando pelo karma. Aí dizem eles, segundo essas religiões, essas doutrinas aí demoníacas, que a pessoa quando é rica, é milionária, é porque ela já passou pelo karma em outras vidas. E agora ela está bem, que agora ela pode morrer e sossegar, que ela vai direto para o paraíso. Olha essas religiões, o que estão pregando. E muitas pessoas estão crendo nisso. Irmãos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, não tem outro caminho. Ele é o caminho. Não tem como você obter a salvação, não tem como você obter o descanso para a sua alma, para a sua família, inclusive, se não for através de Jesus. E muitos estão negligenciando esse fato que a Bíblia nos relata. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, as pessoas estão sendo avisadas, não estão acreditando, estão dando mais crédito à voz do diabo do que à voz de Deus. Olha, Gênesis 7, no capítulo 7, versículo 5, vamos ler. E fez Noé, olha aqui, diz o quê? E fez Noé, o quê? Conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de quê? 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Agora lá no versículo, no Gênesis 5, só para a gente conferir a idade de Noé. No capítulo 5, versículo 32, olha o que diz aí. Volta um pouquinho, Gênesis 5, capítulo 32. Capítulo 5, versículo 32, diz assim: E era Noé
da idade de quê? 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Viu? 100 anos. Foram 100 anos ele construindo aquela arca. Então, irmãos, Noé ouviu a voz de Deus, escutou, ou seja, obedeceu a voz do Senhor, botou em prática, construiu a arca durante 100 anos. Mas nesse período Deus provou a Noé, como nós lemos aqui no capítulo 7, no versículo 5, que diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua família na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus ali estava provando Noé se ele era merecedor da salvação ou não. Noé entrou na arca com 600 anos, lá no versículo 6, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E o início do fim foi em Gênesis. Agora estamos presenciando o fim dos tempos. Vamos pular agora, vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento, irmãos. Há 2000 anos atrás, vamos dar um pulinho lá. Mateus 24. Mateus 24, versículo 12, irmãos. Glória a Deus. Eu estou correndo aqui porque tem a Santa Ceia. Todos acharam? 24, versículo 12. Mateus 24, versículo 12. Aleluia. Quem já achou, dá glória a Deus. Quem não achou, fala assim: misericórdia, Jesus. Misericórdia. Amém. 24, versículo 12. Achou? Amém. Diz assim, todos acharam, né? Olha aqui, irmãos, o que diz aí no versículo 12. E Jesus falando, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa já está sabendo aqui no Ministério Viver em Verdade, pelo menos, já está sabendo dessa passagem aqui de Có e Salteado. Eu sempre tenho pregado isso aqui. E este diz assim, ó. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, Noé perseverou, ele foi salvo com a família. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Noé pregou durante 100 anos, irmãos, a palavra do Senhor. Que naquela época, irmãos, não tinha escrita, era a palavra, era dita, de geração para geração. E Noé falou para aquela geração, pregou o evangelho, pregou a palavra de Deus, as boas novas do Senhor. O que é boas novas? Novidade, atualidade. O que está acontecendo? Deus está falando para você a atualidade e o que vai vir. Mas Deus deu oportunidade para o povo se consertar naquela época, irmãos, como está dando agora. Mas o povo não queria se consertar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Eu quero agora abrir um parênteses aqui, irmãos. Isso é fato que nós estamos vivendo. Lá no sul, não posso deixar de falar o que está acontecendo no sul do nosso país. Essa enchente, né? A tal ponto, as águas, o que está fazendo com aquele povo? Devastando, né? Fazendas, casas, apartamentos. Independente no caso do lado financeiro da pessoa, rico ou pobre, está atingindo geral. Todos, irmãos, estão sendo atingidos naquele lugar ali. Olha o que a Bíblia, como a Bíblia, irmãos, é atual. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Pessoas zombando das pessoas que estão lá padecendo com essa calamidade. Isso, irmão, não é o pastor que está falando, não. Liga a TV no YouTube. Lá no YouTube, lá nas redes sociais. De repente, não sei se os canais de TV estão mostrando isso. Mas procura nas redes sociais, irmãos. Hoje nós temos acesso a descobrir esses fatos que estão acontecendo. São coisas que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. O amor se esfriará. O amor se esfriou. Pessoas desejando mal, rindo, debochando. Está falando em nome de Deus. Dando graças a Deus que aquelas pessoas estavam passando por aquilo. Gente, a que ponto está chegando a humanidade? E a igreja está passando por isso. Sabe por quê? Porque o evangelho está sendo pregado a toda criatura.
Mas mesmo assim, as pessoas não se consertam. Mesmo assim, as pessoas não querem se voltar para Deus. A oportunidade está aí. Eu fico aqui, como pai, como vovô que você agora, preocupado com o nosso netinho, com a nossa nova geração que vai vir por aí. Se os pais não cuidarem, irmãos, dos seus filhos, eles vão para o mundo. Vão se perder nesse mundo. Porque isso é bíblico. Isso é palavra do Senhor. Quem tem que cuidar dos seus filhos é Deus? Cada um de nós. A responsabilidade está sobre cada um de nós. Quem tem que cuidar da sua família? Somos nós. Quem tem que cuidar do próximo? Somos nós também. Nós podemos ajudar? Vamos ajudar. Se não podemos, vamos orar. Mas não vamos desejar mal. Mas o amor está se esfriando a tal ponto que as pessoas estão desejando a mal a outras pessoas que nem conhecem sequer. Estão desejando mal. Estão querendo que as pessoas morram mesmo. E daí, usando o nome de Deus. Blasfemando o nome do Senhor. Por causa da ignorância, talvez, dessa pessoa. Por causa do orgulho. Ela mesma está se condenando. Porque tudo aquilo que ela deseja ao próximo vai vir sobre a vida dela. Lembra de Faraó? Quando desejou lá para o povo que estava no Egito, que ia matar todos os primogênitos? Noé até se assustou, Moisés até se assustou. Não faça isso, porque você acabou de profetizar o que vai acontecer com todos os filhos do Egito, todos os primogênitos do Egito. Então todo o mal que você deseja ao próximo vem sobre a sua vida e o pior, ainda atinge os seus entes queridos. Isso, irmãos, é um fato que tem acontecido e as pessoas estão passando despercebidas dessas coisas. A Bíblia relata, se você fere a espada, é necessário que você também morra ou seja ferido a espada. E a Bíblia também diz, você não vai sair dessa terra enquanto não pagar o seu último centil, né? A sua última moeda. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Tudo que você vai plantar, você também vai colher. E olha lá também que fala em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar, ele vai colher. E as pessoas não estão nem aí, irmãos. Não estão preocupados com isso. Estão achando que isso é brincadeira. Mas isso é um fato. Que depois que acontecem as calamidades, não adianta chorar. E as calamidades, irmãos, estão acontecendo lá, mesmo no sul, nos bons e nas pessoas más. Sabe por quê? Está atingindo todo um povo. Compreendam isso. Por que está acontecendo isso? Por causa do povo. O povo se afastou de Deus. O povo está se afastando de Deus a cada dia. Cada dia que passa, o homem se afasta de Deus. O homem não quer saber de ter uma intimidade com Deus. Se aproximam de coisas ruins, de coisas que vai levá-la para a morte, de coisas que vai levá-la para o inferno. Quinta-feira eu comentei aqui, fiz um comentário de um homem aí que está no YouTube. Eu vi pelo YouTube. Ele falando que Deus não existe. Lembra que eu comentei, fiz esse comentário? Deus não existe, vocês são bobos, Deus não existe. A unha dele preta desse tamanho, preta, todas elas. Lembra que eu fiz esse comentário aqui? Ué, eu não sei o nome da pessoa, foi um homem lá falando, eu não estou lembrando o nome. Então ele adora quem? Se ele estava vivendo daquela forma. Alguém ele adora. Mas o que acontece? Ele quer que as pessoas acreditem no Deus dele, mas não no Deus criador dos céus e da terra. Então está assim, o amor se esfriando. O amor cada dia se esfriando e se esfriando mais. O homem a cada dia se afastando de Deus. O homem a cada dia procurando a promiscuidade. O homem a cada dia desagradando a Deus de tudo quanto é forma. Não é só a Bíblia que fala, não é só o pastor que está falando, não é só o ministério que está falando. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Nós não podemos, irmãos, nos calar, não podemos ser hipócritas de não ver essas coisas. Pastor, não estou vendo nada disso. Não está vendo, então você está sendo hipócrita. Porque isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Cada dia que passa,
A terra está padecendo. O mau cheiro do pecado está subindo as narinas do Senhor. Mas graças, irmãos, graças a Deus, como foi falado aqui no início do culto, Deus derramou a graça através do seu Filho amado Jesus Cristo. E abriu aquele véu, como foi cantado, o véu rasgou-se no Santo dos Santos. Rasgou-se esse véu. E agora nós temos acesso direto para com o Pai. Porque Deus sabia que se não fosse dessa forma, nenhuma alma, nenhuma carne sobreviveria. Então ele fez o que? Ele se desceu de toda a sua majestade, se fez carne, morreu por cada um de nós. Eu até fiz um comentário aqui, que às vezes a pessoa tem até um certo preconceito com pessoas que vivem morador de rua, né? Fica um preconceito daquela pessoa. O sangue que foi derramado naquela cruz, foi derramado também por essa pessoa, morador de rua. Vocês sabiam disso? Foi por toda a humanidade. Não foi só por mim, não foi só por você que está aqui na igreja, não foi só por você que está aí nos assistindo através da live. Foram por todos. Agora cabe a cada um de nós reconhecermos, crermos nisso e fazermos o que agora? Procurar o caminho que é Jesus Cristo. Lá em Gênesis, como nós vimos, o que o povo fez? Se afastou do caminho de Deus. Não foi assim? E Jesus fala agora em João 14,6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele falou vai, vem ao Pai se não for por mim. Ele se declarando o próprio Deus. Então só Ele, irmãos, só Ele é o caminho. Toda a Bíblia fala que Jesus, o nome de Jesus está Yeshua, perdão, irmão, me fugiu aqui. YHWH, né? Eu sou o que sou, serei o que serei. Está o nome de Jesus ali também. Vocês sabiam disso? Eu não estou aqui, depois eu vou anotar aqui, porque está tudo em hebraico, é meio complicado. Mas você vê que está tudo, meu irmão, tudo certinho. Deus não faz as coisas pela metade. No nosso DNA, comprovado cientificamente, tem o nome de Deus. Quem sabia disso? Poucas pessoas sabem. Na terra, né? A própria terra tem o DNA de Deus. Eu até comentei aqui na quinta-feira, eu quero fazer esse comentário, que algumas pessoas não estavam aqui na quinta-feira. Deus deu ordem para que todos os animais fossem feitos através de quê? Do haja, da palavra. Foram feitos os animais, os peixes, não é isso? As aves do céu, está lá em Gênesis isso. Mas o homem, o que Deus fez? Primeiro Deus criou o homem, né? Criou o homem, depois Deus fez o quê? Formou da terra, do barro, diferente. Ele não falou, haja homem, não, ele formou. Que Deus é esse, irmãos? Nós somos diferentes dos animais. Nós somos algo separado, algo peculiar, particular. É uma parte de Deus que está em nós. Aí Deus, depois que formou o homem, fez aquele boneco ali na terra, tudo perfeitinho, o coração, com órgãos, com tudo, acredito eu. Depois o que Deus fez? Soprou o próprio Espírito, quer dizer, a vida no homem. De quem? Do próprio Deus. E Jesus fala, o que Jesus fala? Que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Então Deus, nós somos a casa de Deus. Deus quer habitar em nós. Mas para Deus habitar em nós, nós temos que fazer por onde? Nós temos que aceitá-lo. Não da nossa forma, mas da forma que Ele é. Não do nosso jeito, mas do jeito que Ele é. Porque Ele quer o bem para nós. Deus não quer o nosso mal. O Deus de Abraão, o Criador dos céus e da terra, irmãos, que nós estamos falando aqui. Deus quer, Ele sabe muito bem o que é bom para a gente e o que é mal. Tanto é que antes do homem cair, Ele falou para Adão, tem uma árvore no meio do jardim, da vida e a árvore do bem e do mal. Mas não coma do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Deus avisou a Adão. Deus provou a Adão como provou a Noé.
Tanto é que depois Deus faz um elogio para Noé. Você foi fiel comigo. Agora pega toda a sua família e entra para a arca. Pode entrar, você é merecedor. A igreja é a arca de Deus, irmãos, compreendam isso. A revelação de Deus para a igreja. A arca representa o quê? A igreja, olha, a igreja representa a arca de Deus. Deus está chamando o povo para a igreja, mas está também de olho em cada um de nós. Noé foi provado durante 100 anos, além de construir a arca. Ou seja, está na obra de Deus. Estamos na obra, estamos na peleja. Estão jogando pedra na gente, estão jogando pedra na igreja, estão falando mal, né? Estão apontando o dedo. Noé está lá construindo a arca. Faz a arca, 100 anos, estamos lá. Noé estava com 500 anos, agora vai fazer 600 anos, Noé, 100 anos. Ele com os filhos, com a família, construindo a arca. E a igreja está na peleja. Mas muitas das vezes, o crente ou a pessoa que está caminhando na igreja, quer as coisas num estalar de dedo. Deus prova a cada um de nós. Deus, o próprio Deus em carne, foi provado. Lembram disso? Foi provado, e o pior, o próprio Satanás se manifestou. Não foi um capetinho, um diabinho, não. Foi o próprio Satanás se materializou na frente do filho do homem. Nem ele tinha certeza que aquele era o próprio Deus encarnado ali. Mas ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara. E Deus tem provado a igreja de várias formas. E muitos estão dentro da igreja, mas estão afastados do caminho do Senhor. Semana retrasada, irmãos, eu não sei se todos aqui da família sabem, me ofereceram, né? Até mais ou menos alguma coisa a respeito de dinheiro financeiramente. Me convidaram assim na cara de pau. Sabia disso, Sandy? Sabia disso? Eu não posso falar, eu não estou lembrando o nome da pessoa. Não, mas não importa. Me convidaram para fazer parte como é o nome? Do Illuminati. Literalmente mesmo, pelo celular. Me convidaram mesmo. Ah, você vai ter riquezas aqui. Você vai ter dinheiro, riqueza. Eu mostrei para minha família isso aí. Meu filho até duvidaram um pouquinho. Aí eu repeti o que Deus falou para Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E depois, quando ele falou em dinheiro, eu falei, o que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Ele pegou, se calou ali. Então o diabo, irmãos, usa pessoas para nos tirar, porque sabe que nós estamos passando por uma luta. Principalmente onde? Na área financeira, porque sabemos que queremos consertar as coisas, queremos necessidade para nossas casas, não é assim? Então o lado financeiro é a primeira coisa que o diabo toca para ver qual é a nossa. Aí você vai lá no Antigo Testamento, você já ouviu falar na história de Jó? Leia a história de Jó. Leia a história de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico e muito sábio. E o diabo, irmãos, foi diante de Deus para acusar a Jó. Deus, o que Deus fez? Vou provar ele. Provou Jó. E Jó aguentou, suportou até o fim. Leia a história, não quero dar spoiler. Leia a história de Jó. Será que nós conseguiríamos passar o que Jó passou? Eu acho que não. Olha como que Deus é misericordioso com essa geração. A minha geração está indo embora. Eu estou com 30 e poucos anos, né? 2 vezes. Mas a minha geração está indo embora. E essa geração? Meus filhos, meus netos, nossos filhos, nossos netos. Se não se apegar com Deus, irmãos, vão se afastar. Vão se afastar da presença do Senhor. E o pior de tudo, tantos falsos profetas, no capítulo 24 de Mateus, leia o capítulo 24 de Mateus, o que a Bíblia relata, o que está acontecendo nos dias atuais. Falsos profetas, falsos cristos, doenças, pragas, guerra, tudo está acontecendo. Leia a Bíblia. Se eu começar a ler de Gênesis e ler no Antigo Testamento e o Novo Testamento, parece que está se repetindo tudo aquilo que nós estamos vivendo. Os profetas do Antigo Testamento falam exatamente, o Isaías então, fala exatamente o que está se passando nos dias atuais. Amós, Abacuque, vai lá, Daniel, pronto, Daniel. Malaquias, procura.
Deus está falando com a humanidade desde o comecinho. E cada dia que passa, o povo se afasta mais de Deus. Porque não estão dando crédito à palavra do Senhor. Estão dando crédito à palavra do mundo, à palavra da tecnologia. Tudo isso vai ficar aí. As pessoas são tão ignorantes, irmãos. Assim penso eu. Que acha que Deus é retrógrado, né? Eu até comentei isso aqui no outro dia, né? Pô, se nós temos celular, nós temos a capacidade de ter todos esses equipamentos, toda essa ciência tecnológica. Tu acha que no céu não tem isso, irmãos? Bota a mão na cintura. Não, bota a mão na cintura. Bota assim, tu acha? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. A Bíblia, ela muitas das vezes ela fala de formas oh meu Deus, de parábola, mas só que é de alegorias, né? Fala, vamos supor aqui, do gafanhotos. Aí você traz os gafanhotos, que ele fala que os gafanhotos vão vir, né? Uma guerra que vai vir muitos gafanhotos sobre a terra. E aí lá em João vai falar em Apocalipse que esses gafanhotos, as asas deles são tão poderosas e as couraças deles são tão poderosas que armas humanas não conseguem atravessar. E as asas deles parece que é um exército de cavalo andando. Aí você lembra de quem? Do helicóptero. Olha o barulho do helicóptero. Analisa aqui um montão de cavalo correndo, se isso não é igual. A chapa do helicóptero, se você jogar uma lança, uma flecha, fura. Não, porque ele estava na época dele. Armas humanas não conseguem atravessar. A visão dele é o quê? Ele estava na época dele e via aquele tipo de ser, que ele não entendia o que era. Para ele, era um ser, um animal, um bicho. São as guerras que vão acontecer, irmãos. Os touros vão lançar fogo pela boca. O fogo e enxofre se refere ao que, irmãos? Estou dando aqui um spoiler, né? Bom, né? São os tanques de guerra. São os tanques de guerra, irmãos. Deus tem falado com a humanidade através da palavra. Mas se você não lê a Bíblia, como é que Deus vai revelar para você tudo aquilo que vai acontecer? Mas não, procura ir atrás de homens falhos, homens mentirosos. Leia a Bíblia, que a Bíblia vai te revelar através do Espírito Santo. Mas busque a Deus. Não fique nessa mesmice de estar no mundo achando que é tudo às mil maravilhas. Não, tudo está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Debaixo dos nossos olhos. Basta você olhar. Infelizmente, nós podemos trazer aqui para a educação das escolas, tá um fiasco, né? Não tem investimento na educação das crianças, dos filhos. As crianças, a cada dia que passa, estão aprendendo coisas ruins, coisas más. Nas faculdades nem se fala. Eu não estou aqui generalizando, eu sei muito bem que há escolas que são sérias, há faculdades que são sérias, mas a grande maioria se corrompeu com as coisas do mundo. A tecnologia está se corrompendo. A medicina está se corrompendo. Muitos remédios para poder dar longevidade para as pessoas estão fazendo para tirar a vida das pessoas. E assim sucessivamente. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar numa vigília aqui. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero fazer um convite para você. Você que estava afastado do caminho do Senhor. Você que está fraco espiritualmente. É aqui na igreja mesmo, tá? Você que está fraco, se sente fraco. Vou pedir para que você fique de pé. E você que está nos assistindo, que está afastado do caminho do Senhor, volte correndo para o braço do Senhor, irmãos. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Então, meus irmãos, é necessário nos fortalecermos espiritualmente. Vou pedir para vocês que se sentem fracos, fique de pé. Eu sou o primeiro a estar de pé, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, aquele que se sente forte, ore para que não caia. Cuidado para que não caia. Então, irmãos, nós somos dependentes de Deus. Queira você crer nisso ou não. Porque Deus soprou na narina dos homens a vida. E essa vida, esse ar que nós respiramos, não pertence a nós. Pertence a Deus. O ar que nós respiramos é a presença de Deus no nosso corpo. É o Espírito de Deus que está sobre nós. Mesmo você crendo ou não. Então, cuidado
quando você blasfemar contra o teu próximo, contra Deus. Cuidado, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Vou pedir aos irmãos que fechem seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Você que está em casa, que nos acompanhando, faça o mesmo. E compartilhe, irmãos, este vídeo, para que outras pessoas sejam edificadas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque muitas das vezes as pessoas não compreendem, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, é simples, é uma orientação, uma exortação, é um conselho que o Senhor está nos dando, ó Deus, porque o Senhor diz na Tua palavra que não quer que homem nenhum se perca, mas que todos sejam salvos, Pai. Então, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha ao encontro dessa pessoa que se sente fraca, que se sente, meu Pai querido e amado, desanimado ou desanimada. Essa pessoa, meu Pai, que não tem mais esperança, Senhor, das coisas desse mundo, que eu sei que existe milhares de pessoas assim, centenas até, milhares, centenas de milhares de pessoas assim, Pai. Porque um dia, de repente, tiver até um encontro contigo, mas por causa das provações, por causa das dificuldades, Senhor, que muitas vezes nós temos que passar, e o Senhor nos prova, assim como provou a Noé, assim como provou a Adão, assim como provou a Davi, assim como provou a Moisés, assim como provou a todos os profetas do Antigo e do Novo Testamento, assim como o Senhor mesmo foi provado em carne aqui na terra. O Senhor, meu Pai, tem provado a cada um de nós, e nem todos, Pai querido e amado, têm sido aprovados, Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, dá um reânimo, Senhor. Faça com que essa pessoa venha se revitalizar novamente com a Tua presença, com o Teu Espírito. Que haja um renovo, Senhor, de força, de ânimo, para que ela possa buscar a Tua presença, para que ela encontre uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra do Senhor. Para que ela venha encontrar uma igreja, ó Deus, que verdadeiramente ela venha ser ensinada daquilo que ela precisa, Pai, para ser aprovado nesse mundo, nessa terra, para que um dia ela possa herdar o reino de Deus, que só o Senhor tem para nos dar. A Ti, Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas. Oro, Senhor, pela igreja, meu Pai, que está aqui reunida, de cada um com as mãos no coração. Ó Deus amado, pedindo fortalecimento. Traz o fortalecimento, Pai, necessário. Daqui a pouco estaremos participando da ceia do Senhor. Limpa o coração daquele que está aflito. Limpa o coração, Pai, daquele que está muitas vezes magoado, Senhor. Limpa, Pai. Faz um renovo espiritual. No nome de Jesus, Pai. Eu te peço. Renova, Senhor.